Amém? Abra a tua Bíblia em Josué, capítulo 3, versículos 9 a 11. Josué, capítulo 3, versículos 9 a 11. Hoje nós vamos falar sobre a presença que faz expandir. Amém? A presença faz expandir. Amém? E esta presença não pode ser outra a não ser a de Deus. Amém? Quem achou Josué capítulo 3, versículos 9 a 11, diz glória a Deus. Quem não achou, diz amém. Eu espero você achar. Tem aquele amém fraco, né? Josué 3, do 9 ao 11, diz assim: Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá, ouve as palavras do Senhor vosso Deus. Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus, os jebuseus. Vede a arca da aliança, a arca do Senhor, de toda a terra passará o Jordão adiante de vós. Feche os olhos. Pai, traz luz a esta palavra. Revela a tua palavra como o Senhor quer. Submeto, Deus, o meu espírito e o espírito de todos que estão aqui ao Espírito Santo de Deus, para que somente o Espírito Santo fale neste lugar. Qualquer outro espírito que não procede de Deus se cale, caia por terra, saia em nome do Senhor Jesus. Pai, fale conforme aquilo que o Senhor quer aos nossos corações. Temos expectativas, mas quem, Senhor, supre é o Senhor. Por isso fale conosco, Senhor, porque até agora estávamos entoando louvores a Ti, éramos nós falando contigo, mas agora, Senhor, queremos ouvir a Tua voz, Tua sublime voz. Fale, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Pode se aceitar. Tudo bem com vocês? Passaram as férias? Nós estamos no ano da expansão, e o tema, a expansão que Deus nos deu, nos leva então a entendermos estratégias de Deus para esse ano. Por isso, em todas as mensagens haverá de alguma maneira a palavra expansão, porque a Bíblia toda trata sobre isso. Mas eu quero falar sobre algo que é muito importante, onde eu e você, nós não podemos desprezar: a presença de Deus. Certa vez Moisés disse para Deus que se a presença dele não fosse com ele, ele não iria para lugar nenhum. Este grande líder Moisés treinou, capacitou, mentoreou Josué. Josué foi o homem que, diante de tantos homens de Israel, seguiu fielmente a liderança de Moisés. Não era que Moisés chamava ele para casa para tomar café, não era que ele colocava ele na mesa, não, é que ele entendia a liderança de Deus sobre a vida de Moisés, e ele se aproximava de Moisés. E Moisés foi vendo então que ele era a pessoa certa. Até o próprio Deus viu que este era a pessoa certa, porque ele estava alinhado com o que Deus fazia na liderança de Moisés. Então Deus disse, antes de escolher de Moisés chamar Josué, Deus disse para Moisés: escolhe Josué. Depois o livro de Josué mostra que a escolha foi realmente de Deus, e Josué então recebe uma promessa de Deus a ele no capítulo 1: assim como fui com Moisés, serei contigo. Ele fala de alinhamento. Ele está falando de pessoas que não competem com a liderança, não competem com o pastoreio, não competem querendo dividir, como Josué em momento algum quis dividir Israel, ou quis tomar um exército contra Moisés, ou quis fazer algo que se promovesse. Pelo contrário, o tempo todo Moisés era promovido por Josué, porque Josué estava guerreando, era o chefe do exército de Israel, estava alinhado com os comandos que Deus dava a Moisés, e Moisés dava a ele.
Por isso ele se tornou o segundo líder. A característica de Josué era intensa, porque Josué não era um civil, Josué era um militar. Civil, eu sei que talvez eu possa mexer um pouquinho com você agora, mas como ex-militar eu posso dizer, o civil ele tem um pensamento um pouco diferente do militar. O militar ele está regrado a disciplinas, a comandos, a ordens. O civil ele nem sempre aceita uma disciplina, um alinhamento, um comando, uma ordem. Por isso que nós vivemos, inclusive, uma geração de 2000 para cá, não todos, mas uma boa parte, uma geração fraca, que foi deixando de entender disciplina, hierarquia e assim por diante. O militar precisava dar conquista ao povo de Israel. Um civil comum não conseguiria, porque não teria força e disciplina necessárias para essa empreitada. Então, não estou desmerecendo o civil aqui. Moisés era um civil, ok? Estou falando sobre a estratégia de guerra. Quando nós estamos guerreando, nós precisamos entender que há necessidade de uma disciplina, que do contrário você se perde. Deus chama Josué e fala para ele do tocante à disciplina. Ele fala: não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Ele sabia que era isso porque ele era um soldado. E um soldado marcha. Sabe o que é não se desviar para a direita ou para a esquerda, a menos que haja um comando. Esquerda, volver. Direita, volver. Se não der um comando, ele não vai. Então ele entendia que agora ele estava sob uma liderança maior do que a de Moisés. Ele estava sob a liderança do próprio Deus. E ele não poderia se desviar dessa liderança. O comando agora era divino. Ele não iria ouvir uma voz de Moisés que ouviu a voz de Deus. Ele iria ouvir a voz direta de Deus. Então ele teria que ser disciplinado, ser alguém focado, determinado e pagar o preço. Porque a conquista seria grande. Israel estava 40 anos no deserto. Haviam agora saído do deserto. Precisavam ocupar a terra prometida, mas precisavam de uma passagem para isso. Sempre que nós estamos em um lugar para ir para outro, nós precisamos da transição. E essa transição é a necessidade que nós dependamos exclusivamente de Deus e da presença dEle, da ordem dEle, como Ele quer que faça. Um ambiente confuso, onde cada um dá uma ordem e não dá certo. Lá no quartel, às vezes nós brincávamos, colocávamos duas pessoas no comando, um falava para a direita, para a esquerda, outro falava, chega adiante, meia volta, vamos ver, para saber quem iria obedecer. Mas já era sabido desde o início quem iria comandar a tropa. Mas às vezes a pessoa ouvia uma outra voz, não quem estava comandando a tropa. Assim muitas vezes é na nossa vida, quando nós queremos receber algo de Deus, nós ficamos ouvindo uma voz, outra voz e outra voz. Daqui a pouco nós não sabemos que direção ir. E quem não sabe para onde ir, qualquer endereço serve. Então Deus chama ele uma responsabilidade e fala: olha, haverá necessidade de disciplina. Não se desvie para a direita e para a esquerda. Não perca o foco, não perca a direção. Continue fazendo o que eu estou mandando. Tudo, e ele até diz como. Ele fala do manual. Ele fala da lei, ele fala do estatuto, ele fala da palavra escrita em sua época, porque ainda não estavam todos os livros da Bíblia escrito, apenas a lei. Então ele diz: não se desvia do livro da minha lei, mas antes medita dele dia e noite. Os profetas não haviam surgido ainda, os livros históricos não haviam surgido ainda, havia apenas a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Ele diz: não se desvia.
Nós temos 66 livros, Antigo e Novo Testamento, nós temos muita gama de conhecimento, muita coisa para nos ajudar. Agora imagina Josué, ele não tinha nada, o escrito que ele tinha era do seu líder que havia falecido. E agora ele teria uma voz direta de Deus. Mas falar, você vê a voz direta de Deus assim, é fácil, é fácil. Você reconhece a voz de Deus? Você sabe quando é que Deus está falando, não? A necessidade então de uma intimidade muito maior, de uma concentração maior. Não é nada. Comando de Deus, você precisa parar e ouvir. Então, Josué é o homem escolhido. Ele já sabia agora que o comando seria divino, que as ordens seriam divinas, que havia uma promessa sobre ele, que assim como Deus foi com Moisés, seria com ele. Então agora ele deveria levar o povo a passar o Jordão. Eles iriam passar o Jordão e celebrar a primeira Páscoa pós-deserto. Para fazer essa passagem foi necessário algumas coisas. E nós vemos no versículo 11 que a arca do Senhor era o item principal da passagem. Quero parar um pouquinho aqui com você sobre a arca do Senhor. A arca do Senhor, que é a arca do testemunho, a arca da aliança, a arca do concerto, ela representa, tipifica o próprio Senhor Jesus. Mas vamos falar então dela, como ela foi feita. Lá em Êxodo capítulo 25 narra sobre como deveria ser a arca da aliança. Quando ele fala, você vai pegar a madeira de acácia. É uma madeira, uma durabilidade intensa, dura mais de 100 anos, não pega cupim, nada disso. Ele fala, você vai pegar essa madeira, você então vai fazer uma caixa, uma urna. A palavra Arão, que é para arca em hebraico, fala sobre urna, caixão, caixa, algo assim. Até mesmo quando você vê lá em Gênesis capítulo 50 o sepultamento de José, a palavra hebraica Arão, que é justamente a arca, mas está falando sobre o caixão de José. Então é a mesma palavra com algumas variantes, mas que tem a mesma definição. Agora, essa arca é para guardar alguma coisa, ela é uma caixa para guardar alguma coisa. Lá em Hebreus fala que aquilo que foi guardado na arca eram 3 coisas: as tábuas da lei, o que era? Acho que você não sabia, agora você já sabia. Eram as tábuas da lei. O que ele guardava a primeira coisa? As tábuas da lei. Vocês são fantásticos. A segunda coisa era a vara de Arão, é isso? Muito bem. A terceira era você já sabe, a terceira era o maná, cerca de 1,8 kg mais ou menos. Era o que era guardado dentro da arca. O maná que desceu do céu, a vara de Arão que floresceu, e também as tábuas. Só que nós estamos falando agora de um período em que a arca já estava completa. Porque quando a arca foi instituída por Deus a Moisés, e ele construiu, ela deveria ser feita, a arca toda feita com a madeira de acácia e ouro, revestida de ouro puro, as suas argolas em ouro, 2 varais em cada lado em ouro puro, e depois seria necessário colocar uma tampa, era chamada de propiciatório. Sobre essa tampa, havia 2 querubins, seres alados. Na tradução do hebraico, nós encontramos não 2 anjos como seres humanos, eram possivelmente leões com asas e rosto de homem, ou touros com asa e rosto de homem. Então uma visão diferente do que nós vemos fofinho, um anjinho, uma criancinha fofinha, não é? Então era ou um leão com rosto de homem alado com asas, ou então um touro com o rosto de homem e asas. Então não era uma visão fácil. Essa arca, com esses 2 anjos, os 2 serafins, os 2 querubins, ficava em cima da tampa. Ele começou a ser reservado porque deveria ir para um lugar chamado lugar santíssimo ou santo dos santos. Que lugar que era?
Esse lugar, somente Moisés entrava inicialmente para falar com Deus. Deus falava com Moisés ali. Ali passou a ser o estrado dos pés do Senhor. Deus se manifestava ali. Havia nuvem do lado de fora, havia fogo do lado de fora do deserto, mas Deus falava com Moisés ali. Quando não era no monte, era na arca da aliança. Eles falavam. Depois, o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava até esse lugar chamado Santo dos Santos, e então ia até a arca. Deus falava com ele naquele lugar entre os querubins. Por isso a Bíblia fala que ele está entronizado entre os querubins, ou seja, ele está sendo reverenciado entre os querubins. É justamente por isso. E ele então, uma vez por ano, tinha essa condição de ver. Não era algo que todo o povo via. Toda vez que a arca deveria ser movida de um lugar para o outro, ela deveria ser coberta. Bom, só que a arca agora, ela estava como um símbolo da presença de Deus. Não tinha mais Moisés, não era agora alguém que subia e falava com Deus, não era agora alguém que transmitia uma palavra com o povo como Moisés fazia, mas era agora um militar, um homem durão, que a conversa era reta. Conversa com o militar, ela é suave? É reta. Como diz, é papo reto. Então, a conversa era reta. E agora ele recebe a estratégia de Deus. Deus fala para ele o que deveria fazer. E ele reúne o povo. Então, no capítulo 3, ele chama todo o povo para falar sobre a travessia do Jordão, como se dará. E ele então disse Josué aos filhos de Israel: venham para cá. A primeira coisa que ele diz, olha, se aproxime, venham todos. Uma chamada ao culto, uma chamada para ouvir a Deus, uma chamada de aproximação de Deus, uma chamada para que você não se distraia. Não tem como passarmos por fazermos a transição para um período melhor se nós não nos aproximarmos de Deus. Por isso ele fala: aproximai-vos de mim, eu me aproximarei de vós. Amém? São todos me ouvindo? Estão conseguindo entender? Senão muda a maneira de falar, tudo bem? Eu falo em hebraico e é coisa boa. Então ele pega e fala: para que as pessoas se aproximem, a primeira coisa, eu preciso me achegar. Se você estiver distante do Senhor, você não poderá vê-lo. Se você estiver ausente da igreja, no lugar de culto, onde as pessoas se congregam, você não poderá vê-lo. Ah, pastor, mas lá em casa eu oro. Ótimo, muito bem, todos nós devemos orar em casa, todos os dias. Deve ser a primeira coisa ao amanhecer. Mas aqui é o lugar onde nós juntos nos reunimos para ouvir a voz dele para mais uma semana, para mais um tempo, para uma direção de Deus, para algo que ele quer fazer em nós. Então, chegai-vos. Você hoje, nesse domingo, você se chegou, se veio. Então você ouviu a voz de Deus onde você estava e veio. Você poderia muito bem dizer: ah, hoje eu estou cansado, hoje está sol, ah, será que vai chover? Então eu não vou. Fiquei sabendo que choveu muito ontem na igreja, pode ser que seja tudo molhado. Então, você poderia ter dito, mas você veio, você ouviu e você veio. Chegai-vos. Depois ele diz assim: e ouve as palavras do Senhor vosso Deus. Ele não fala para você ouvir outra pessoa. Ele fala para ouvir a palavra. E a Bíblia fala lá em Romanos que a palavra, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a pregação do Evangelho. Então não tem como você receber fé se você não parar para ouvir. Você deve fazer o quê? Parar para ouvir. A necessidade de concentração, a necessidade de que você realmente se mova nessa direção, queira ouvi-lo. Se você não fizer isso, não tem como ouvir. É como você querer falar com alguém, quer falar com alguém, e este alguém fica fazendo uma coisa ou outra, você fala: você pode parar um pouquinho só para falar? Não é assim? Sim ou não? Como é que você vai querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo sem parar para ouvir a Deus? Não tem como. Para ouvir. Você está agora aqui sentado, você está parado para ouvir. Segundo o item, você está cumprindo.
você veio. Agora, para ouvir, é necessário que você acredite na palavra de Deus. Que você entenda que esta palavra é viva e eficaz, é mais penetrante que a espada alguma de dois gumes. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do seu coração. Então, você fala, pastor, o que você está pregando até agora não falou comigo conforme a minha necessidade. Calma lá, que eu estou apenas começando. Então, eu quero que você entenda algo. Deus te chama, chegue-se. Depois ele fala, ouça. E aí, então, ele diz, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Se você não se achegar, se você não parar para ouvir, você não vai conhecer ou reconhecer que Ele está agindo aqui. Certa vez contaram uma história sobre um rapaz que ele chegou até um pastor e disse, pastor, eu quero sair da igreja. Aí o pastor perguntou, por quê? Porque fulano fala mal de Beltrano, o outro lá fez fofoca, o irmão ali não se dá bem, o líder não fala com o outro, e cada dia uma coisa, tem gente que toca mal, tem gente que prega mal, eu não quero mais vir nessa igreja. Aí o pastor falou assim, olha, faz favor para mim, próximo culto que você vier, venha ao próximo culto, antes de você tomar a decisão de sair, você vai pegar um copo com água cheio, e você vai dar volta por toda a igreja, não deixa cair uma gota, só faz isso para mim, por gentileza, tá bom? Aí esse jovem, tá bom, não sei o que ele quer, vamos lá, pegou o copo e deu a volta em toda a igreja, se concentrou no copo e andou com aquele copo, não deixou cair nenhuma gota. Aí o pastor chegou nele e falou assim, e aí, como é que foi? Foi fácil. Caiu alguma coisa? Não caiu nada, eu consegui trazer o copo. Aí o pastor perguntou, enquanto você estava olhando para o copo e não permitiu que caísse nenhuma gota, você ouviu alguém falar mal de alguém? Não. Você prestou atenção se alguém estava tocando? Não. Você prestou atenção se alguém estava perdendo mal? Não. Você prestou atenção se alguém estava discutindo com alguém? Não. Então, quando você perde o foco, você deixa de ouvir a Deus. Mas se você se concentrar em Deus, você não vai ouvir as outras vozes. Glória a Deus. Para Jesus, amém? Esse aplauso para ele. Então, a verdade é que muitos de nós tomamos decisões baseadas naquilo que nós ouvimos e não na voz de Deus. E a voz de Deus é que deve ser a nossa direção. Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que de todo lançará diante de vocês os inimigos. Aqui faltou uma lista, na lista faltou um dos povos, mas a lista ela é completa com 7 povos. Quando ele fala aqui dos amorreus, ele já está falando do povo ocidental. Os amorreus já representavam o ocidente. Nós já éramos mencionados lá naquela época. Todos os amorreus representam o ocidente. O restante dos outros povos ele tinha a ver com o oriente. E ele já estava aqui falando do ocidente. Ele já fala, você vai ocupar até o ocidente. Então, ele fala sobre isso e ele traz a coisa mais importante. Veja, a arca da aliança do Senhor de toda a terra passará diante de vós. Então vamos voltar à arca. A arca representa o que? A presença de Deus. Deus falando. A arca tinha a ver com as promessas, a vara de Arão, a provisão, o pão que era o maná, e a lei de Deus, a sua palavra, as tábuas da lei. Agora ele fala, essa irá adiante. Somente uma das tribos poderia conduzir a arca, a tribo de Levi. Os levitas carregavam a arca. Então ele falou para os sacerdotes, que eram da tribo de Levi, pegarem a arca e irem até o Jordão, que quando tocasse os pés dele nas águas, elas se dividiriam. Seria por causa do toque do sacerdote, sim ou não? Agora essa passagem, embora lembra uma outra passagem, que é a passagem do Mar Vermelho, ela é diferente, porque agora não há um inimigo atrás. Eles não
estão fugindo, não é de noite. A travessia do Mar Vermelho se deu à noite, fugindo de inimigo. Não era de noite, era de dia e não tinha inimigo atrás. Agora, para atravessar o Jordão, não havia necessidade de usar o bordão de Moisés, o cajado de Moisés, e nem falar ao povo: ordena que marche. Não precisava tocar as águas para elas se dividirem. Não! Porque as águas do oceano são águas paradas. O rio é uma água corrente. Ela deveria parar e não apenas se dividir. Quando você bloqueia uma água corrente, o que acontece? Você cria uma reserva, o restante para de receber água. A tendência é o quê? Secar. Então, agora seria diferente. Sabe por que seria diferente? Porque o povo começou a venerar o cajado de Moisés, o cajado mágico, a varinha de condom. Será que agora Josué tem um cajado de Moisés? Rapaz, se eu pegar esse cajado, eu vou te continuar, eu vou fazer o que quiser. Porque nós, seres humanos, temos a tendência à magia, a coisa mágica, a coisa sobrenatural. Se eu falar para pessoas: olha, irmão, estou vendo um anjo aqui à minha direita, o outro anjo aqui à minha esquerda, a pessoa fala: oh, aleluia. E tem muitos pregadores que fazem isso só para, de alguma maneira, se sentirem cheios, quando na verdade tem anjo nenhum. Então você precisa sair do campo da magia, da varinha do condão, para começar a entender que você está chegando a Ele, ouvindo a voz dEle, a presença dEle é suficiente. É a presença dEle que vai mudar tudo. O Rio Jordão precisava parar as águas e erguer-se um muro. Sabe, eu estava vendo no contexto arqueológico, quando ele fala que as águas parariam na região de Sartã, apontando a quilometragem, etc., a Bíblia está narrando exatamente um ponto. Isso daqui, tanto o contexto histórico e arqueológico, ele narra uma verdade, não há uma confusão de entendimento. Há um ponto meio crítico no entendimento do versículo 12 do capítulo 13, porque ele já narra dos homens que vão os homens das 12 tribos de Israel, 11 que estão indo, porque um já está lá, que tem a ver com os levitas, para pegarem as pedras e colocarem depois da passagem. E depois no capítulo 4 ele então explica de uma maneira melhor, explana melhor, mas no tocante ao restante não há confusão, não um versículo intruso. Então é certeiro até mesmo a localização, tudo. A arqueologia e a história demonstram que esse foi o ponto exato, não há confusão literária. Bom, agora, esse povo deveria ver algo e sair do campo da pessoa, da idolatria. Porque Moisés passou a ser adorado. Por isso Deus teve que fazer que o corpo dele ficasse escondido. A Bíblia diz que Deus sepultou Moisés. Ninguém sabe onde ele está. Porque se alguém soubesse, ia chegar: São Moisés, fazer uma travessão nessa vida. Então, para que não houvesse idolatria, agora o segmento é outro. Um homem sob comando, acostumado com ordens, dando ordens, obedecendo ordens e indo para frente, porque agora a exaltação era do líder supremo, o Senhor de toda a terra, o Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos submeter a Ele. Então a presença dEle vai mudar tudo. É a presença dEle que vai paralisar as águas turbulentas. É a presença dEle que vai paralisar aquilo que impede de você atravessar para o outro lado, de conquistar, de expandir, de chegar na sua herança. É a presença dEle que vai impedir que você viva um momento difícil. Era o período de colheita, então as águas do Jordão elas estavam maiores do que nos outros
para eles atravessarem todo o povo. Então há uma estratégia em termos militares, 40 mil homens de guerra, militares, foram movidos para ir para o outro lado. A Bíblia fala que eles deveriam fazer daquele lugar um memorial, mas que quando a Arca da Aliança parou, as águas pararam, todo o povo de Israel passou. Saíram de uma região desértica para a terra que manava leite e mel. Saíram da escassez para a expansão profissional, financeira, familiar, para sonhos e conquistas. Mas quem tornou isso possível não foi Josué, não foi o líder humano, mas foi Deus. O homem, quando está debaixo da ordem divina, não pega para si glória alguma, ele simplesmente diz que é Deus. Então, uma parte desse texto, no versículo de número 11, diz: vede, a arca da aliança do Senhor de toda a terra passará o Jordão diante de vós. Portanto, tomai agora 12 homens, as tribos de Israel, de cada tribo um homem, e assim eles foram, planta dos pés quando tocaram as águas dividiram, e eles teriam que pegar o quê? Uma pedra com memorial, para após a passagem eles colocarem como memorial. E a Bíblia diz o seguinte, capítulo 4, versículo 10: os sacerdotes que levavam a arca pararam no meio do Jordão, até que se cumpriu tudo que o Senhor mandara Josué dizer ao povo, conforme tudo que Moisés tinha ordenado a Josué. Olha só, havia uma ordem anterior a Josué, havia uma confirmação dessa ordem por parte de Deus. Josué era um homem disciplinado, ele não se desviava disso, andava sob disciplina. Então ele cumpriu conforme ordenado, apressou-se o povo e passou. E assim todo o povo, versículo 11, acabou de passar. Então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. Quando todos passaram, foi Deus adiante para que todos passassem. Quando todos passaram, foi Deus depois. Você consegue entender isso? Deus estava adiante para dar a conquista. Deus estava na retaguarda para guardá-los. Quando você se preocupa mais com a presença de Deus do que qualquer outra coisa, Ele está diante de você para abrir o seu caminho, e Ele está atrás de você para protegê-lo durante o caminho. Você precisa então diariamente buscar uma única coisa: a presença de Deus. Se todos os dias você buscar a presença de Deus, você estará buscando Ele em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Você precisa buscá-lo. Buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o vosso coração. Deus te chama então agora à busca pela presença. Quer expandir esse ano? Quer viver uma vida diferente? Quer sair de um ciclo de derrotas? Então é a presença de Deus que vai mudar. É um esforço individual. Josué poderia dizer o seguinte: pessoal, é o seguinte, não precisa se preocupar, o Jordão vai passar, vai abrir aqui, olha, eu vou passar para o lado de lá, vou resolver as paradas, depois vocês entram. Mas não foi. Falou, todo mundo tem que passar, um por um tem que passar. Jovens, crianças, mulheres, idosos, todos têm que passar. É uma responsabilidade individual. E não fique buscando a presença de Deus no outro. Busque a presença de Deus em você. Comece a desejar a presença dele todos os dias. É a presença de Deus que vai mudar tudo na sua história, na sua casa, na sua família, em todas as coisas. A arca da aliança representava agora Deus em favor do seu povo. Coloque-se em pé. Chegou um período que a arca da aliança já não era mais a mesma coisa. Na época do templo de Salomão, a arca da aliança já não tinha mais a vara de Arão,
e nem tinha mais o maná. Tinha apenas as tábuas da lei. Depois a Arca da Aliança foi tomada por filisteus, tomada por outros povos, devolvida depois através de Davi. A Arca da Aliança representava Deus, não que fosse um objeto de veneração, de idolatria, mas era um símbolo para lembrar que eles dependiam de Deus. E um dia a Arca da Aliança no Antigo Testamento desapareceu. Nós não sabemos onde está. Apocalipse disse que a Nova Jerusalém, quando descerá com a Arca da Aliança. Deus a tomou para si. Mas a Bíblia fala que Ele enviou a presença dEle. A arca presente em nós, aquele que pôde cumprir os 10 mandamentos, que foi além de uma simples vara que floresceu, porque Ele mesmo operou sinais e prodígios, e aquele que se tornou o pão da vida, Jesus Cristo. Então a presença de Deus está em Jesus Cristo, Senhor. A Arca da Aliança não aponta para outra pessoa a não ser Cristo. Se você hoje quer a Arca da Aliança, quer a presença de Deus, quer uma vida diferente, uma vida transformada, isso está exclusivamente em Jesus. Não há outro ser, não há um homem na terra, não há um nome nos céus e na terra que possamos clamar e sejamos salvos, somente o nome de Jesus. Então, se você quer essa presença, a presença que vale mais do que o ouro, a presença que vale mais do que querubins, a presença que vale mais do que a crença, este é Jesus Cristo, Senhor. Ele é a nossa arca. Então, entre em um concerto com Ele hoje. Experimente dele, porque por causa dele nós hoje participamos da ceia. Ele foi o Cordeiro que morreu por nós e mostrou que o sacrifício dele nos levou a uma outra passagem, a passagem para a vida eterna. Você tem um elo com Ele, se o recebeu como Senhor e Salvador da sua alma. Se você ainda não o recebeu de fato como seu Senhor e Salvador, você ainda não tem este elo com Ele. E se você está distante dele de alguma maneira, você se desprendeu dele, saiu de sua presença, então reconcilie-se com Ele. Porque Ele te ama incondicionalmente, Ele não deixou de te amar, nunca deixará de te amar. Mas um dia Ele voltará, e aí já não dará mais tempo. E quando Ele voltar, será o momento decisivo, final. Por isso, no tempo que se chama hoje, não endureça o vosso coração. Recebe esta arca na tua vida. Você não precisa comprar uma arquinha, isso é idolatria. Você não precisa comprar um melhorar, isso é idolatria. Mas você precisa da presença de Deus. Da presença de Deus. Não, se você quiser ter algo na sua casa, mas não como idolatria, tudo bem. Mas não vai colocar isso num altar. Você precisa da presença de Deus. É Ele. Todos os dias se dobre diante da arca de Jesus.